Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, nossa Mãe Maria Santíssima e nosso Pai São José. Sejam todos bem-vindos a esse canal. Eu sou Ayrton Vieira e este então vai ser o último vídeo da pequena série O Maior Perigo ao Católico Odierno, SIC 675. Catecismo da Igreja Católica, numeral 675. Aqueles que estão chegando pela primeira vez, convido a verem antes os 2 vídeos anteriores, dos quais este é a conclusão, posto se tratar de uma única exposição feita em 3 partes. E desde já também pedir às pessoas, caso naturalmente deseje, que possa se inscrever neste canal, deixar o seu like ou compartilhar, ajudar a compartilhar, caso você entenda que estas informações sejam de proveito. Dando então seguimento, continuamos com a leitura do texto, que uma vez mais lembramos para as pessoas que desejarem obtê-lo na íntegra, em formato PDF, basta que solicite através do e-mail fornecido na descrição destes vídeos, que enviaremos naturalmente de forma gratuita a quem desejar. Embora de momento não possamos ir além de especulações com relação à citação passada, vale lembrar o que São Paulo já advertia aos anciãos de Éfeso, em Atos 20. Atendei a vós mesmos e a todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para governardes a Igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Eu sei que depois de minha partida se introduzirão entre vós lobos arrebatadores, que não pouparão o rebanho. E dentre vós mesmos hão de levantar-se homens a ensinar doutrinas perversas, para levarem após de si discípulos. Por isso, estai vigilantes. Com isso, chegamos ao cerne da questão, seu ponto fulcral, localizado no já mencionado capítulo 13 do livro do Apocalipse, ou Revelação. Ali o texto sagrado fala em 2 bestas, uma saída do mar, o anticristo, posto que o mar é símbolo do poder temporal e secular, e outra, saída da terra, o falso profeta, sendo a terra um símbolo do estável poder espiritual. Ambas as bestas unidas a um dragão, Satanás, e sob o comando deste, formarão uma espécie de trindade satânica, paródia da Santíssima Trindade, como tudo o que vem do demônio e de seus seguidores. A cada uma são designadas funções que por vezes se costuma confundir. Detenhamo-nos nas do personagem de nosso maior interesse, a besta da terra, precursora da outra. E vi, diz o texto sagrado, outra besta que subia da terra e que tinha 2 chifres, semelhantes ao de um cordeiro, mas que falava como o dragão.
e ela exercia todo o poder da primeira besta na sua presença, e fez que a terra e os que a habitam adorassem a primeira besta. E operou grandes prodígios, de sorte que até fez descer fogo do céu sobre a terra à vista dos homens. E seduziu, enganou, os habitantes da terra com os prodígios que lhe permitiram fazer diante da besta, dizendo aos habitantes da terra que fizessem uma imagem da besta, que tinha recebido um golpe de espada e conservou a vida. E foi-lhe concedido dar espírito à imagem da besta, de modo que falasse a imagem da besta, e fazer que fossem mortos todos aqueles que não adorassem a imagem da besta. E fará que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, tenham um sinal na sua mão direita ou nas suas frontes, e que ninguém possa comprar ou vender, exceto aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número de seu nome. Para lançar alguma luz sobre esta passagem, convém uma exegese abalizada. Assim, comecemos uma vez mais com Straubinger. Monsenhor Straubinger, sacerdote argentino, tradutor das Sagradas Escrituras. Melhor dizendo, coordenador de uma belíssima tradução das Sagradas Escrituras, naturalmente em espanhol. Uma vez mais, então, com Straubinger e sua nota a estes versículos. Aspas. Está em espanhol, vou fazendo a tradução simultânea. Esta segunda besta, que tem muita semelhança com o pastor insensato de Zacarias 11, serve à primeira, e ambas servem ao dragão. Conferir, versículo 16 e 13, capítulo 16 e 13 de Zacarias, melhor, de Apocalipse, e Mateus 24 e 23. Tertuliano e Santo Irineu creem que esta segunda besta simboliza um grande impostor que aparece com a mansidão de um cordeiro. Mateus 7. Mas engana por sua astúcia aos homens, a tal ponto que os leva a adorar a primeira besta. Versos 12. No capítulo 16, versículo 13, 19, 20 e 20, versículo 10, é chamado de falso profeta. Pirô recorda também a advertência de Jesus sobre os lobos que se vestirão de cordeiros. E logo em seguida, após assinalar interpretações que supõem ter se realizado isto no século III, com os sacerdotes do culto imperial romano, conclui expressando que se pode ver na segunda besta todo um sistema de pensamento que substitui ao ideal divino um ideal terrestre. Estatolatria, culto da humanidade, para fazer-se adorar. O homem, naturalmente. Voltando ao texto. Em O Fim dos Tempos e Sete Autores Modernos, do jesuíta Alfredo Sanz,
trabalho este que também traduzimos para o Centro Dom Bosco, nos deparamos com Inteligentes Eclesiais, Ratzinger, reflexões a respeito do personagem acima, a primeira das quais extraída da análise de Sanz do filósofo alemão Joseph Pieper, para quem a segunda besta apocalíptica se subordinará à primeira como a propaganda ao exercício do poder. A propaganda se subordina ao exercício do poder, sendo aquela a responsável, a propaganda, a responsável, segundo Pieper, pela apostasia de não poucos membros da hierarquia episcopal, que se porá a serviço do anticristo. Profundas, curiosas e terríveis reflexões de Pieper ao dizer que a propaganda, ou em outras palavras, a mídia, as redes sociais, né, o quarto poder, por assim dizer, será o grande responsável pela apostasia dos membros da hierarquia episcopal e também da sua adesão, aderência, apoio ao anticristo. Segunda tentação do deserto. A tentação do espetáculo. A tentação da notoriedade, do glamour, do status, do poder de influência das pessoas, que Cristo rejeita e que o anticristo abraça. Mas antes dele, todos os que de alguma maneira rejeitaram o exemplo de Cristo para ficar com o mundo, para ficar justamente com... É uma posição, é uma postura que, como a gente vem vendo, principalmente nas reflexões de Straubinger, é exatamente esse culto da humanidade. As pessoas, por exemplo, numa rede social como esta, em outras, existe uma ainda que sutil, ainda que disfarçada, camuflada, sempre, e conosco não é diferente, sempre uma certa tentação a um desejo de culto das pessoas que se projetam desta forma. Esta tentação, ela atinge a uns mais, outros menos. Uns aderem mais a ela, outros menos. Outros procuram lutar o tempo todo contra isto, entendendo ser, ainda apesar disto, uma ferramenta para se levar à verdade, para se evangelizar. Mas é constante, a tentação é constante, porque quanto mais somos vistos, somos curtidos, somos seguidos, quanto mais aplauso nós adquirimos, mais notoriedade, mais se torna difícil a gente se colocar na posição que Jesus nos ordena, que é aquela que faz com que, após
sermos usados, e esta é a palavra certa, esse é o termo correto, sermos usados por Deus para uma boa ação, porque Ele se utiliza de nós como instrumentos, a gente não ter outra coisa melhor que fazer do que baixar nossas cabeças e dizer muito obrigado, meu Deus, apesar da inutilidade do que eu sou, desse servo inútil, que não fez nada mais além da sua obrigação, o Senhor ainda se digna a se utilizar de nós. Ou seja, aquilo que fez Nossa Senhora o tempo todo, São José, né, o tempo todo, desviar a atenção de si para o autor dos dons. Então, essa segunda tentação do deserto, ela nos mostra justamente isso. Por isso que a mídia tem hoje tanta influência, tanto poder sobre as nossas vidas. E falando isso agora, me ocorre que recentemente um bom amigo, uma das raras pessoas que eu encontrei e que vem se mantendo já de muito tempo e se mostrando uma pessoa autêntica, uma pessoa verdadeira na sua maneira de ser, no seu trato com as pessoas, etc. E possui, né, grande visibilidade, é muito conhecido e tem um trabalho, diria, único, ou então muito raro. E este bom amigo, há pouco tempo, nos encontramos e ele me sugeriu, me perguntou por que não fazia um apostolado mais sistemático, mais constante, através desses meios que eu estou me utilizando agora. Eu falei para ele, primeiro que não é a minha praia, e segundo que eu tenho medo, literalmente eu tenho medo, né, disso. E por isso eu não pretendo, né, fazer muitos vídeos, isso constantemente. Existem pontos, temas que eu gostaria de desenvolver, deixar meu óbolo da viúva, se Deus permitir, e se Ele se dignar a me utilizar para isso, sobre pontos, temas chave, né, que eu considero ligados naturalmente à escatologia, né, ao fim dos tempos, e algumas coisas que estão acontecendo pontualmente na igreja. E feito isto, não pretendo seguir com esse tipo de apostolado, porque também me tira um grande tempo daquilo que para mim é o mais importante, que é a vida dos sacramentos, vida de oração, meditação, leitura, né, da Bíblia. E também porque não há muito mais o que ser dito do muito que já foi e do muito que é, através de outras vozes muito mais abalizadas, muito mais competentes, capazes do que a minha. Então, bom, feito isso, já vou me alongando. Voltemos ao texto, próximo já da sua conclusão. Então, tudo isso para poder falar da segunda tentação, da propaganda, né? E aí Piper sagazmente vai falar que esse vai ser o mecanismo, a técnica. Hugo Vast já falava também muito disso, Castellani, né? A técnica, a tecnologia, né? a ciência humana, ela como grande responsável, o grande instrumento utilizado pelo anticristo para propagação
do seu reino e da adesão à sua mensagem, ao seu evangelho, no caso, o seu anti-evangelho. Destarte. Então, voltando um pouco para a gente não perder o fio da meada. Joseph Pieper, para quem a segunda besta apocalíptica se subordinará à primeira como a propaganda ao exercício do poder, sendo aquela a responsável pela apostasia de não poucos membros da hierarquia episcopal, que se porá a serviço do anticristo. Destarte, o objeto do culto religioso já não será mais Deus nem Cristo, claro, senão o Senhor do mundo, que, como vemos nas Escrituras, se sentará no templo de Deus, como foi dito em vídeos anteriores, se sentará no templo de Deus e se fará adorar como Deus. Assim, toda a adoração ao anticristo, continua Pieper, consistirá no resultado de uma propaganda sacerdotal. Vejam, são as forças ligadas à besta da terra que fará isto. Pois, como acabamos de ouvir do Apocalipse, será não o anticristo, mas o falso profeta o responsável, inclusive para marcar as pessoas, para colocar a famosa marca da besta, para fazer com que elas sejam marcadas e, ato contínuo, adorem a imagem da besta, sem o qual não poderão comprar nem vender, praticamente sobreviver. Já o escritor Hugo Vast, que acabamos de citar, ainda seguindo Sainz, em suas novelas 666 e Joana Tabor, coloca na boca daquele que viria a ser o falso profeta, que é nessas histórias um sacerdote, as seguintes palavras, que para o jesuíta Sainz são as de um modernista e, portanto, são todo um programa. Vejam o que, em determinado momento, o personagem salvo engano, eu posso estar equivocado agora nesse momento, que não tenho aqui próximo o livro, mas salvo engano, Frei Simão, se eu não estou confundindo as novelas, estas com O Senhor do Mundo, esse personagem chamado Frei Simão, referência, né, a Simão Bar-Jonas, ele vai dizer o seguinte, antes de se tornar o falso profeta, nessas novelas. Senhor, aqui ele falando com ele mesmo, né? Num diálogo monólogo, ou no monólogo dialogal. Senhor, Senhor, se dirigindo a Deus, mas, no fundo, ele mesmo, com ele mesmo. Me sinto como Daniel, homem de desejos. Vir desiderium és tu. Tenho a consciência de que trago comigo todas as energias de uma nova crença. Minha missão é reconciliar o século com a religião no terreno dogmático, político e social. Sinto-me sacerdote até a medula dos ossos, mas tenho recebido do Senhor um segredo divino. A igreja de hoje não é senão o germe da igreja do porvir. Uma igreja que evolui, portanto,
que terá 3 círculos. No primeiro, caberão católicos e protestantes. No segundo, judeus e muçulmanos. No terceiro, idólatras, pagãos e ainda ateus. Começarei só, em mim mesmo, o perfeito reino de Deus. Sou o primogênito de uma nova aliança. Até aqui, o falso profeta de Hugo Vast, em 666 e Joana Tabor, que são novelas que se completam, né, se complementam. Por fim, sem comentários, por fim, temos no doutor comum argentino, Leonardo Castellani, como salienta Sanz, que, aspas, o principal trabalho a ser levado a cabo por esta segunda besta será a adulteração da religião. É o que dirá textualmente Castellani. Quando a estrutura temporal da igreja perca a efusão do espírito e a religião adulterada se converta na grande meretriz, então aparecerá o homem de pecado e o falso profeta, um rei do universo que será ao mesmo tempo como um sumo pontífice do orbe. Ou então terá às suas ordens um falso pontífice, chamado nas profecias o pseudo-profeta. E como realizará esta adulteração do cristianismo? Pergunta. Após a igreja, em seu setor adúltero, ter consentido nas 3 tentações do deserto. Voltando, Castellani. Uma igreja afundada no temporal, na aquisição dos bens terrenos, na distribuição abundante de pão. E só. Eis aqui a primeira tentação. Uma igreja em busca de renome, que emprega os seus poderes religiosos para alcançar prestígio e ascendência, que substitui a contemplação pela agitação burocrática. Tal a segunda tentação. E a terceira, uma igreja ao serviço dos que são poderosos, buscando o reino deste mundo, com os meios mais eficazes que são hoje os satânicos. Muito embora seja de fé o non prevalebunt de Cristo, isso não impedirá ao demônio concentrar todas as forças em corromper, envenenar, falsificar o que for especificamente religioso. Outra coisa não é a preocupação central de Castellani, que Ratzinger ecoa, ou seja, a corrupção no interior da igreja, que forge uma igreja paralela, cujos membros passam a deter os postos diretores da igreja oficial, acossando os católicos fiéis à verdadeira igreja. Reduzindo-os à total marginalidade, empurrando-os às catacumbas e cujo dogma será: fora da democracia não há salvação. Aqui temos algo esboçado, este que podemos considerar o maior perigo ao católico odierno, um pseudo-catolicismo
e uma anti-igreja. Consequências da corrupção do optimum sacerdotales, que levará muitos fiéis, também estes, à aceitação do outro, por antes aderirem seu antibatista. E aqui, como foi dito, toda essa ladainha de alguns anos já nessa questão, Bento XVI, Francisco, essa nossa insistência neste aspecto e, ao mesmo tempo, a nossa tristeza por vermos tantos bons católicos dotados de uma inteligência muito superior à nossa, conhecimento, verve, estudos, erudição e acesso às fontes, simplesmente acharem que não lhes pertence esse tipo de discussão, esse tipo de aprofundamento nessa questão, dão as desculpas mais diversificadas para se eximir desta, por assim dizer, tentando lembrar do termo escolástico, né? Desta disputácio em torno de um tema que deveria ser um dos mais importantes para cada pessoa que se considere católico. Por quê? Muito simples. Porque trata-se do nosso Pai na fé, do Vigário de Cristo, do doce Cristo na terra. Não será aqui agora que iremos aprofundar um pouco mais este aspecto, esse ponto, que já fizemos em outros vídeos, mas que depois foi retirado do canal, e que mereceria, agora que as pessoas estão, graças a Deus, começando a voltar-se mais para esta possibilidade, dado que os eventos, os fatos, vêm se tornando cada vez mais explícitos, evidentes, e normal, natural que muitas pessoas, inclusive o sonho de Dom Bosco fala isso, um dos sonhos, né, de Dom Bosco. Nem todo mundo, diante de uma nova realidade, de algo que assusta, que escandaliza, que impressiona, algo inédito, inusual, as pessoas se divergem quanto às atitudes. Umas aderem logo, de cara, até por uma questão de sensus fidei, né? Ou de uma sabedoria que é concedida por Deus. Outras esperam mais, outras analisam mais, outras simplesmente se negam. Mas as evidências vêm mostrando a cada dia que, a partir do momento que nós tivemos na igreja uma situação completamente inédita, e que muitas vezes nós não podemos sequer utilizar os cânones, os documentos, as leis eclesiásticas para solucionar, mas que nos mostraram, a partir do momento em que Bento XVI leu aquele documento, o nome Declaratio, declaração, vejam, outro aspecto, já adiantando em algo, uma simples declaração para anunciar
a renúncia ao pontificado. Coisa que jamais aconteceu anteriormente em pronunciamentos válidos de renúncia ao papado, que via de regra é feita através de uma bula papal, um documento de maior magnitude. E além do documento de Bento se chamar simplesmente declaração, não há nada, nunca houve nada além disso. Declaração de renúncia ao pontificado, declaração de renúncia ao munus petrino, declaração de renúncia. Mas deixemos isso para depois. E, para concluirmos, então, por isso que a gente vem insistindo tanto nessa questão, e amparados em tudo que foi dito, nesses 3 vídeos, nesta exposição, disso que para nós é o maior perigo. E não somente é perigoso nos enganarmos, é perigoso, como dizia Santo Agostinho, saber e não agir, conhecer e não agir. Mas também é perigoso não querer saber, tendo condições de sabê-lo. Possuindo uma ignorância vencível, não querer vencê-la. E nesse aspecto, me permitam ainda sair um pouco da sequência da exposição, do protocolo, por assim dizer, e porque eu considero que valeria a pena, valeria muito a pena, ler para vocês já acho, um comentário recebido esses dias em um dos vídeos do canal, deste canal, de uma pessoa do Nordeste, a quem eu vou omitir o seu nome, mas que é público, está lá num de nossos vídeos, que me chamou bastante atenção, e depois eu respondi, por quê? Justamente pela atitude de retidão intelectual. Manifesta em suas palavras, que diz o seguinte: boa noite, sou fulano de tal, católico leigo, surpreso com tantas informações. De fato, isso é história contemporânea de nossa igreja. Perfeito? Hoje não tenho condições de discordar ou concordar. Tudo novo para mim. Hoje sou parte do Ministério de Música na Capela X, ligada à Paróquia X, da Diocese X. Só sei que buscamos sempre por cânticos litúrgicos e que as missas são em comunhão com Francisco. Naturalmente. Jamais imaginava a suposta ilegitimidade do atual papado. Vejam, uma pessoa que desconhece o tema por completo, que está inserida dentro do contexto da Missa Nova e mais um pouco, como nós vamos ver em seguida, ouviu falar da possibilidade da ilegitimidade da pessoa que, de um pouco mais de 10 anos para cá, é considerada como Papa legítimo. E ele vai dizer:
não conhecia a expressão missa nova ou antiga. Nota-se que é uma pessoa com com pouco aprofundamento da fé e das questões da igreja. O que conheço hoje é a missa da renovação carismática, que é diferente. E mesmo na minha ignorância, aí onde eu quero chegar, e mesmo na minha ignorância, acho que ela foge um pouco do rito tradicional. Mas isso me trouxe curiosidades e vou buscar entender um pouco. Isso é o que eu coloco no vídeo, as informações que eu presto neste referido vídeo. E vou buscar entender um pouco. Este é o ponto. Há alguns anos, uma pessoa simples, também do povo, em uma frase resumiu tudo para mim, depois que eu expliquei para ela algumas questões mais básicas da questão de por que Francisco não é um Papa legítimo. E a resposta dela foi: isso explica muita coisa. Aquilo que foi dito anteriormente, de que é mais lógico, mais plausível, ou pelo menos nada menos lógico, menos plausível, considerar todas essas coisas que vêm acontecendo com a igreja à luz de um antipapado do que à luz de um papado autêntico, verdadeiro, com risco sequer, inclusive, para o dogma. Fechamos aqui o parênteses, vamos à nossa conclusão, a conclusão de nosso texto. Resta, então, como trava-língua. Resta como corolário a parte propositiva. Então, o que fazer? Uma boa resposta nos fornece aquele tido por nosso primeiro catecismo. A dita que? Eila. Atenção, terminamos com ela. Vigie sobre a vida uns dos outros. Naturalmente, no bom sentido da vigilância. Não deixe que a sua lâmpada se apague, nem afrouxe o cinto dos rins. Fique preparado, porque você não sabe a que horas nosso Senhor chegará. Reúna-se com frequência para que juntos procurem o que convém a vocês. Porque de nada lhe servirá todo o tempo que viveu a fé, se no último instante não estiver perfeito. Terríveis palavras. De fato, nos últimos dias se multiplicarão os falsos profetas e os corruptores. As ovelhas se transformarão em lobos. As ovelhas. E o amor se converterá em ódio. Aumentando a injustiça, os homens se odiarão e perseguirão e se trairão mutuamente. Então, o sedutor do mundo aparecerá, como se fosse o Filho de Deus, e fará sinais e prodígios. A terra será entregue em suas mãos e cometerá crimes como jamais foram cometidos desde o começo do mundo. Então, toda criatura humana passará pela prova de fogo, e muitos, escandalizados, perecerão. No entanto, aqueles que permanecerem firmes na fé serão salvos
por aquele que os outros amaldiçoam. Catecismo da Igreja Católica, 1º de Didaquê, composto aproximadamente no ano 100, e que já nos cantou a pedra do que fazer nestes tempos. Oração, sacramentos, especialmente confissão e Eucaristia. E aí, se só tiver próximo a você uma missa nova, bem celebrada, piedosamente celebrada, contanto que não vai escandalizá-lo, e você puder, todos os dias, devidamente confessado, devidamente comungue. Santo Terço, Santo Terço. Se possível, o ofício litúrgico, ou a oração das horas, ou o Santo Ofício, em latim, em português, como estiver ao seu alcance. Existem sites, inclusive, que proporcionam em PDF, virtualmente a leitura do ofício em latim e em português. Ou seja, tudo que nós pudermos, mais do que, diria, mais do que o exercício intelectual da leitura, do estudo, a vida de oração, a vida de piedade, o temor ao Senhor, que é o início da sabedoria. Para a gente poder enxergar com os olhos que nos foram dados, saber ouvir com os ouvidos que nos foram concedidos e entender com o coração que nos foi doado o bem, o belo e o verdadeiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, sempre, sempre seja louvado, adorado e glorificado. E também louvada seja nossa Mãe Maria Santíssima, e louvado seja nosso Pai São José. Que Deus os abençoe. Até um próximo vídeo. Se Deus quiser, rezemos mutuamente uns pelos outros. Que assim seja. Amém.